eu acho que eu nem me apresentei, né? Porque aqui eu tô só como A5. Bem, eu sou o Vitor, para quem não me conhece. Bem-vindos ao retorno do Seminário A5 nesse novo semestre. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. E hoje a gente vai ter o Lucas Colucci com a gente, que vai apresentar um pouco de combinatória. E só lembrando que a partir de hoje, né, nesse segundo semestre, nosso horário vai mudar. Antes era nas quintas, agora a gente vai apresentar o seminário de segunda e às vezes de quarta. E é isso aí, pessoal. Fiquem espertos aí nos nossos próximos seminários. Semana que vem a gente não vai ter seminário, porque é a Semana da Pátria. Está todo mundo confuso, mas a gente optou por deixar sem seminário na Semana da Pátria. Mas aí na semana subsequente a gente vai ter coisas bem interessantes aí por vir. Vai ver coisas relacionadas com a física, com coisas que a gente nem sempre vê no IME. Mas é isso aí. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Lucas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de dar essa palestra, e o palco é seu. Obrigado. Eu que agradeço o convite, gente. É um prazer falar aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, sou pós-doutorando no IME e agora professor também, colaborador. Eu estudo combinatória, né? Teoria dos grafos, coisas assim. E hoje eu vou falar um pouco sobre algumas aplicações, talvez meio surpreendentes, né? Para quem nunca viu, de polinômios em combinatória, né? A intenção é ser meio que assim, introduzir mesmo, assim, mostrar os exemplos mais clássicos e tal. E no final a gente vai ver um exemplo real, assim, real no sentido da minha vida, de como a gente simplificou uma prova usando polinômios, uma prova real sobre grafos, usando polinômios. Mas eu vou começar então com resultados clássicos. Eu também escolhi os exemplos para mostrar, assim, para tentar mostrar a versatilidade desse lance de método polinomial, de polinômios combinatórios, assim, em diversas áreas, né? Que vai aparecer geometria, vai aparecer um pouco de teoria dos números e por fim, teoria dos grafos. Tá? Fiquem à vontade para perguntar coisas, apontar erros, corrigir, etc. Fiquem à vontade, tá bom? É para ser uma conversa aí, então, qualquer momento podem falar aí qualquer coisa. Então, vamos começar. Acho que o primeiro exemplo vai ser um exemplo geométrico, muito, muito curioso, o que é um problema completamente natural, né? De geometria combinatória, que é a seguinte coisa, né? Então, o primeiro exemplo, inclusive, bem simples, que é a seguinte coisa. Suponha que a gente está em RD, né? A gente está no espaço D-dimensional, euclidiano, normal, né? RD. E a gente gostaria de saber qual o maior número de pontos que a gente consegue colocar nesse espaço, de modo que a distância de todo par deles é uma constante, obviamente, positiva. Né? Isso é um problema simples e folclórico, na verdade. Qual que é o maior número de pontos, assim, configuração de pontos que a gente consegue colocar no RD, né? Para casos pequenos é muito fácil de ver, né? Por exemplo, para é uma reta, obviamente só tem 2 pontos, bota um terceiro ponto em qualquer lugar, já vai quebrar essa distância, né? Para 2 também é meio óbvio que é um triângulo, e para 3 não dá para colocar mais que 4 pontos, e aí é bastante natural conjecturar, e não é muito difícil provar, que o máximo que se você é RD, o máximo que sua exposição é sempre D mais 1 pontos. Então tá bom. E aí então vamos fazer uma prova rápida disso. Existe uma prova assim mais combinatória disso, assim, onde não aparece tão claramente essa ferramental de álgebra que eu vou usar agora, mas eu vou mostrar essa prova algébrica aí para começar a ilustrar onde vai aparecendo a álgebra na nossa história, tá? Nesse primeiro exemplo, ainda não são nem polinômios, a gente vai só usar vetores e álgebra linear básica. Então tá bom. Então, como eu disse, o máximo que dá para colocar são D mais 1 pontos, né? Então a gente precisa mostrar uma construção e provar uma código superior, né? Então, uma construção são, por exemplo, esses D mais 1 vetores aqui, né? Que todo mundo é zero, mas o iésimo vetor, a iésima integrada é 1. Então, digamos que VI, se você considerar os conjuntos dos VIs de I igual a 1 a TD mais 1,
Obviamente a distância entre quaisquer um deles vai dar raiz de 2, né? Porque vai ser duas entradas diferentes. E, bom, são D mais 1 vetores. Aparentemente eles estão em RD mais 1, né? Mas todos eles estão no hiperplano soma de x igual a 1, né? São hiperplano em RD mais 1. Então, na verdade, esses D mais 1 vetores moram num espaço D-dimensional, que obviamente é isomorfo RD, né? Então essa construção de fato prova que esses D mais 1 vetores podem estar em RD, né? Então um RD é uma cópia de RD, e a distância entre cada par deles é igual, certo? Então isso aqui é um exemplo. Isso é só uma generalização desse tipo de coisa aqui, né? Isso é o tal do simplex, né? Com D mais 1 pontos. Beleza, essa parte fácil. Para a cota superior, para provar que não dá para ter mais do que D mais 1, a gente chama o conjunto de equilátero, né? Enfim, generalizando triângulo equilátero, né? Suponha que, eu vou mostrar então a prova, suponha que a gente tem N mais 1 pontos, N mais 1 é só uma questão assim, só para a conta ficar mais ou menos, né? Suponha que o número que a gente tem no conjunto são N mais 1 pontos, e que eles formam um conjunto equilátero, quer dizer, suponha que cada par deles está na mesma distância, tá bom? Aí também, por uma questão só de simplificação, a gente pode transladar ele, supor que um dos pontos, digamos, o último é o zero, é a origem, e encolher todo mundo de modo a supor que todos os outros têm tamanho 1, né? Então as distâncias são todas 1s. Tá? Então vocês são um setup sem perder generalidade. E agora entra a álgebra linear na coisa, né? Então supõe que tem essa configuração. A gente considera a chamada matriz de Gram desses vetores, desses N vetores aqui, né? O que é a matriz de Gram, né? A matriz de Gram é a matriz dos produtos internos desses vetores, né? Cada PI é um vetor. Certo? A gente considera essa matriz N por N. Lucas, é a matriz de Gram-Schmidt ou só a matriz de Gram? Tem diferença? É só a matriz de Gram. Não, acho que é uma outra coisa. Gram-Schmidt acho que é uma outra coisa. Se chama matriz de Gram. É simplesmente a matriz cuja entrada IJ é o produto interno do vetor I com o vetor J, né? Em particular, as entradas da diagonal é o produto interno do vetor com ele mesmo, então é a norma do vetor, que no caso é 1. Né? Então é claro que as entradas são todas 1. E aqui, no caso, as outras entradas, no caso, são meio por quê, né? Porque é uma conta mais ou menos simples, porque, sei lá, se é diferente de J, essa norma aqui ao quadrado, por um lado é 1, né? Porque, por hipótese, o conjunto equilátero, as distâncias são todas 1s. E isso aqui, por outro lado, é PI menos PJ, PI menos PJ. E aí, fazendo uma certa conta, isso dá PI, PI, mais PJ, PJ, né? Cada uma das coisas é a norma de PI e PJ, que também dá 1, menos 2 vezes PI, PJ. Se você rearranjar os termos, você vê que esse produto interno, isso aqui é 1, isso daqui é 1, isso aqui é 1. Então, rearranjando os termos, você vai ver que PI e PJ dá meio, sempre que é diferente de J. Por isso tem esses meios nessas matrizes, tá bom? Então, obrigado. Tá. Então é uma matriz assim, meio constante. Assim, na diagonal é tudo 1, o resto é tudo meio. E é muito fácil ver que essa matriz tem posto N, significa que os vetores são linearmente independentes, né? Isso é meio claro, fazendo alguma diagonalização, alguma coisa assim, é muito fácil ver que essa matriz aqui. Acho que dá até para calcular explicitamente determinante ver que não é zero, mas essa matriz tem posto igual a N, quer dizer, todas as linhas são linearmente independentes. Mas, por outro lado, G tem dá para fatorar G nessa forma curiosa de né, porque como ele é o produto interno, você pode escrever G como sendo, sei lá, você coloca P1 aqui, como coluna, P2, etc, até Pn, e aí você coloca T transposta aqui, disso, então P1, perdão, você coloca P1, as linhas aqui, P1, P2, né, os vetores, até Pn, e aqui você coloca as linhas, como sendo os vetores, P1 até Pn, escrevi errado de novo, a coluna como sendo P1 até Pn, né, que é a transposta. Você vê que o produto dessas duas coisas vai dar exatamente isso. Quer dizer, a entrada J vai ser exatamente o produto interno de PI com PJ. Né? Então, a matriz de Gram se fatora desse jeito sempre, né? Como um produto de duas matrizes. Uma matriz com a transposta, onde aqui você coloca os vetores coluna correspondentes aos vetores da configuração.
E esse negócio tem tamanho D por N, né? Porque cada um desses vetores tem tamanho D, né? Tem D entradas, né? Então, a gente fatorou uma matriz que tem posto N em duas matrizes que uma das dimensões é no máximo D. Portanto, também tem posto no máximo D, né? E aí é claro, né? Quer dizer, quando você fatora uma matriz, um produto de duas outras, o posto dessa daqui não pode passar do posto de nenhuma delas, né? Porque, bom, tem vários jeitos de ver isso. Um jeito de ver é que o posto é o espaço gerado pelas colunas, né? Então, quando você multiplica, o espaço não pode aumentar, né? O espaço gerado pela coluna está contido, né? O espaço gerado pelas colunas de uma dada matriz do produto, né? E como a matriz P ou P transposta tem dimensões D e N, o posto é certamente no máximo D. Então tá, então N, que era o posto de G, é no máximo o posto de uma delas, que é no máximo D, e isso prova que N é no máximo D, que era o que a gente queria provar, tá? Eram N mais 1 vetores, inicialmente. N é no máximo D, então tem no máximo D mais 1 vetores na coleção. Interessante, né? Isso prova. Esse teorema... então isso é uma aplicação assim, interessante, né? De álgebra linear meio básica em geometria combinatória, folclórica, assim, acho, nem sei de quando que é isso, do meio do século XX. Mas ainda não apareceu polinômios, né? Esse aqui ainda é só uma álgebra linear básica, assim, só matriz. Esse lance de matriz de Gram é uma coisa clássica, aparece em vários lugares. Onde a história de polinômios vai realmente começar a aparecer, que é o nosso caso agora, é quando a gente relaxa o nosso problema agora, em vez de exigir que ele tenha uma distância, que todas as distâncias entre os pontos sejam iguais, que é a resposta para mim simples, agora a gente permite duas distâncias. Isso aqui é um problema devido à Erdős, ele propôs nos anos 40, se não me engano. Então agora é o mesmo problema de antes, só que agora a gente permite que as distâncias entre os pontos assumam dois valores, né? Então a gente permite que a gente quer uma configuração de pontos em RD, espaço D-dimensional, tal que quando você vai medindo as distâncias entre os pontos, agora você pode obter dois valores diferentes, mas não mais do que isso. Então, por exemplo, para R1, né, para reta, é claro que não dá para ter mais do que 3 pontos, né? Eu coloquei vermelho a uma distância, azul é outra distância. Para 2, em R2, no plano, dá para provar que não dá para ter mais do que 5 pontos, o pentágono regular é uma configuração com 5 pontos. Não está tão regular na figura, mas era para ser. Só tem duas distâncias aí, né, vermelho e azul. E aí a gente quer saber a mesma pergunta, né? Quer dizer, agora a gente quer em função de D, qual que é o maior número de conjuntos de pontos que você consegue colocar em RD, de modo que você só tenha duas distâncias entre eles. E agora, então, aí se a gente tenta generalizar aquela prova lá do uma distância só com matrizes, acho que não tem um jeito muito natural, assim. Quer dizer, assim, não tem como definir uma... Assim, se você tenta imitar aquela prova, não dá muito certo, assim, exatamente. Mas agora a gente vai usar polinômios para codificar essas distâncias. E aí, talvez... fique claro assim, que a ideia da prova é parecida, pelo menos com a de uma distância, né? Quer dizer, o que a gente faz? Eu já vou falar. Então, de novo, eu já vou contar como que é a cota superior, mas de novo tem uma cota inferior, que é bastante parecida com a de antes, né? Antes o que a gente fazia era pegar os vetores que tinham exatamente uma entrada igual a 1, né? Porque sempre que você pegava um par deles, a distância entre eles, a distância entre eles estava meio que raiz de 2, né? Agora a gente tem duas distâncias disponíveis, né? Então a gente pode pegar vetores de RD mais 1 que tem duas entradas iguais a 1, né? Pode pegar uma coisa assim. Você pode pegar... porque agora vai ter duas possibilidades, né? Porque se você tiver vetores assim, cujos uns são de todos juntos, a distância aqui vai ser 2, né? Que é raiz quadrada de 4. Por outro lado, você pode ter vetores que coincidam em uma das coordenadas, né? A distância agora vai continuar sendo raiz de 2. Então tem exatamente duas, e só tem essas duas possibilidades, né? De distância entre vetores de uma coleção assim. Então isso é uma cota inferior, né? E bom, de novo, é aquela mesma história, né? Parece que a gente está em RD mais 1, mas a gente está, de novo, num hiperplano, num certo hiperplano, né? No hiperplano somente x é igual a 2, né? Então isso aqui, na verdade, está dentro de um espaço D-dimensional. Então
isso em RD, né? Então, isso dessa cota D mais 1 escolhe 2, porque esse é exatamente o número de jeitos de escolher duas entradas dentre as D mais uma, né? Para escolher onde a gente colocar o 1, né? E esse número é estaticamente igual a D quadrado sobre 2, que significa que, bom, é isso aqui mais termos de ordem menor, né? Então, ele é essencialmente o deriva para infinito esse negócio, né? E agora, infelizmente, a gente vai... Por que eu coloquei isso aproximadamente aqui no final, né? Parece meio que não tem muito estilo. Porque, infelizmente, agora a gente vai provar uma cota superior, mas ela não é exatamente igual à cota inferior, né? Então, agora o problema é realmente mais difícil, né? E de fato, não se sabe o número exato, né? Para isso e nem para mais distância, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente vai provar uma cota inferior, que também é assim, também é d quadrado sobre 2, mais outros termos menores. Então, a gente vai provar duas cotas que são assintoticamente iguais. Então, como é muito comum em combinatória, para quem não está acostumado, muitas vezes a gente não consegue contar uma configuração de jeito exato. Aliás, na maioria das vezes a gente não consegue contar uma certa configuração com jeito exato, mas a gente consegue dar cotas inferiores e superiores, e o objetivo é que elas sejam o mais próximas possíveis. Em muitas situações a gente está satisfeito se acontece uma coisa dessa. A gente tem uma coisa assim, se a gente prova uma coisa que uma cota superior aqui, que também é assintoticamente igual a d quadrado sobre 2. Em muitos casos, isso, às vezes a gente fica um pouco melhor, às vezes não dá nem isso, enfim. Nesse caso aqui, a gente vai provar a cota superior que a gente vai provar usando polinômios também é assintoticamente igual a d quadrado sobre 2, então é uma cota bem próxima. Tá bom? Então tá bom. Então acho que a construção está mais ou menos clara. Vamos então ver como que é a cota superior. Então isso aqui é de 77, é uma coisa já clássica nessa altura. E a gente vai provar então que a gente não pode ter mais do que esse número de pontos aqui, né? D mais 1 vezes D mais 4 sobre 2. Como eu comentei, isso aqui é claramente assintoticamente igual a D quadrado sobre 2, né? Então é uma coisa que, apesar de ser um pouco maior do que a cota inferior, ela tende a 1. A razão entre as duas coisas tende a 1. Então, pelo menos o termo principal a gente sabe qual é, né? D quadrado sobre 2. Quer dizer, ou seja, isso diz mais ou menos que não tem como fazer muito essencialmente melhor do que essa construção trivial, né? Isso que é a prova, isso que a cota superior diz, mais ou menos. A gente vai provar esse resultado de 77, não é o melhor possível. Levando esse argumento mais adiante, de jeito mais complicado e tal, dá para provar D mais 2 escolhe 2, tá? Mas veja que ainda não é igual a cota superior, que isso aqui é D mais 3 e D mais 2, né? Escolhe 2. Isso é um pouco menor do que aquilo, mas enfim, não importa. Mas é bem parecido de qualquer jeito, tá? Mas eu vou provar essa cota aqui, D mais 1, D mais 4 sobre 2. Mas enfim, o número em si não importa muito. A gente está fazendo isso aqui para ilustrar a técnica, né? Quer dizer, como que os polinômios vão aparecer aqui, né? Então, veja, o que a gente fez aqui é uma coisa bem parecida com o que acontecia antes, porque o que acontecia antes, no distância 1, foi que a gente pegou uma certa configuração dos pontos, né, nessa matriz de Gram, e a gente mostrou que, de algum jeito, ela mora, né, ela é gerada por essas matrizes, cujo espaço linha ou espaço coluna tem dimensão baixa, tem dimensão no máximo D. Né, a moral da história, assim, em poucas palavras, é essa, né? Quer dizer, a gente tem a configuração aqui com N pontos, né? Essa matriz codifica essa configuração, mas essa fatoração indica que essa configuração, de algum jeito, mora no espaço gerado por no máximo D vetores, né? O que a gente vai querer fazer aqui é uma coisa bem parecida, né? Com polinômios agora. Então agora, de novo, a gente vai pegar, suponho que tem N pontos, agora vai ser N direto, não vai ser N mais 1, que nem suponho que tem N pontos em RD, com essa propriedade, né, que as distâncias, suponho que as distâncias entre os polinômios são todas A ou B, tá bom? Aí a gente vai tentar imitar aquela coisa, né, quer dizer, para cada um dos pontos, a gente vai fazer um polinômio agora, que codifica esse fato aí de que a distância dele para todos os outros pontos é A ou B. E esse é o polinômio. Quer dizer, ele é bem natural, se você for ver, né? Ele é o quê? Isso aqui é o quê? Isso é a distância para todos os pontos, quer dizer, para cada ponto x, isso é a distância de x para o ponto pi, né? Ao quadrado, né? Parece que são polinomes, né? Parece uma raiz quadrada inconveniente, né? Menos a quadrado, vezes a mesma coisa, a distância menos b quadrado, né?
certo? Então, para cada um dos pontos, a gente define um polinômio assim. Então, a gente definiu N polinômios assim, certo? Isso é bem natural. E a propriedade, claro, que esse negócio tem, que é feito para ter, é essa coisa aqui, né? Quer dizer, se você avalia esse polinômio, quer dizer, então, a primeira coisa, isso é um polinômio nas variáveis, aqui está escrito x, mas obviamente esse x é um vetor, né? Então, são, na verdade, N variáveis reais, né? Ou D variáveis reais, perdão. A gente está em RD, né? Então, x é x. Na realidade, é um vetor, né? Então, um polinômio com D variáveis. Enfim, que é um polinômio que vai aparecer, que é uma soma de quadrados aqui dentro, pelo menos algumas vezes uma outra soma de quadrados aqui dentro, né? A gente já vê exatamente como a cara delas, né? Mas enfim, a propriedade fundamental desse objeto, dessa coleção de objetos, tipo, essa coleção de polinômios é essa, né? Quer dizer, quando você calcula fi nos pontos da sua coleção, ela dá 0 em todo mundo. Por quê, né? Porque quando você colocar pj aqui menos pi, e pj menos pi, vai dar a ou b, né? A distância ao quadrado, vai matar um dos dois termos. Os dois termos zero, então vai ser 0, né? Então, para um dado fi, os pj's com j diferente de i são raízes do polinômio. E, por outro lado, quando o j é igual a i, aí obviamente, isso aqui vai dar 0 e 0, então você vai dar a quadrado e b quadrado, que não é 0, por hipótese, né? Então, de algum jeito, esses polinômios filtram, assim, exatamente pi e morrem em todos os outros pj, né, da nossa coleção de pontos. Isso daqui serve para a gente dizer, essa condição toda serve para a gente dizer que os FIs, eles implicam que os FIs são linearmente independentes no conjunto, no espaço vetorial dos polinômios, ou das funções, sei lá, que é RD em R. Tudo bem? Isso, para quem já viu, é uma coisa assim, bem simples, né? Quer dizer, dada aquela condição, né? Quer dizer, é simplesmente o fato de que supõe que tem uma combinação linear que dá 0 dos polinômios FI, uma combinação linear alfa-k, fk. Aí você simplesmente, bom, isso aqui dá 0 no espaço polinômio, significa que essa coisa do lado seria o polinômio nulo, né? Então ele tem que zerar em todo ponto de RD. Então, em particular, se você coloca PI nesse polinômio, se você avalia isso em PI, essa conta desse lado dá alfa i e do outro lado dá 0, né? Então, alfa i tem que ser 0 para todo i. Então, essa combinação linear é a combinação nula, né? Isso é a mesma coisa que dizer que os polinômios FI são linearmente independentes, né? Veja que isso daqui é o análogo da parte que eu não fiz na primeira prova, que é mostrar que a matriz de Gram, de fato, tem posto 0. Quer dizer que aqueles vetores são linearmente independentes. Tá? Essa é a analogia. Né? Porque naquele caso é, inclusive, até mais fácil do que aqui, né? Mas essa é a parte que imita a prova. Agora, como que foi a segunda parte daquela prova? Foi fatorar aquela matriz de Gram em duas partes de posto baixo, né? De modo que a gente ia concluir que a matriz de Gram inteira tem posto baixo. Aqui, a gente tem que fazer uma coisa análoga. Quer dizer, os FI são linearmente independentes. Isso significa que o espaço de dimensão gerado, o espaço vetorial gerado pelos FI tem dimensão n, né? Porque tem n polinômios. Assim como a matriz de Gram tinha posto n. Agora a gente vai tentar enfiar esse espaço vetorial em algum espaço vetorial de dimensão baixa, assim, em função de d, para concluir de novo que n é no máximo uma certa função de d, né? E isso que a gente fez antes fatorando, aqui a gente vai fazer provando que os FIs são gerados por poucos polinômios, por relativamente poucos polinômios. Então a dimensão dele não pode ser muito grande. Então vamos olhar com calma o formato dos FIs. Quer dizer, essa daqui é a definição de FI, né? Exato. Se você for abrir, é claro que isso aqui é simplesmente, por exemplo, esse pedaço aqui, isso aqui é simplesmente soma de xi, xj, menos p i j ao quadrado, né? Menos a quadrado, certo? Então, esse aqui é um polinômio quadrático em cada um dos xj's, esse primeiro termo, vezes um outro polinômio quadrático em cada um dos xj's no segundo termo, certo? Então, multiplicando tudo, isso vai dar um polinômio integral no máximo 4 em todas as variáveis. Então é óbvio que os FIs são combinação linear de monômios de grau no máximo 4. Não é muito difícil de ver, de contar, que existem no máximo esse número de monômios de grau 4 em D variáveis.
né? Basicamente, você tem que contar quantos monômios assim você tem. Você tem demonômios assim, né? Porque o i pode ir de 1 até d. Depois você tem que contar quantos monômios assim você tem. Depois quantos assim, sei lá. Esse é um jeito assim manual de fazer isso. Tem que fazer essa conta de um jeito melhor, mas assim. Mas se você fizer essa conta, você consegue ver que você tem no máximo esse número de monômios assim, linearmente independentes. Com grau no máximo 4. É claro que você espera que seja uma coisa tipo d elevado à quarta, né? No máximo d elevado à quarta, né? Porque cada um dos d's tem que ter um expoente no máximo 4, né? O fato é que dá no máximo exatamente isso. Então só esse primeiro argumento, olhando simplesmente o fato de que o grau desse polinômio é no máximo 4, dá que os FIs são gerados por uma combinação linear de no máximo esse número de polinômios, e, portanto, n, que é a dimensão do espaço que eles geram, tem que ser limitado por esse número, tudo bem? Só que se d é a quarta, né? D mais 4 sobre 4, né? Quando d é grande, esse mais 4 não importa onde, isso é basicamente d a quarta sobre 4 fatorial, também não importa. Quer dizer, está muito longe da cota inferior de d quadrado, né? Então, aqui a gente tem que parar e olhar um pouquinho melhor o polinômio, esses polinômios, né? E tentar achar uma coleção menor de polinômios que também gera esse espaço, né? E é isso que a gente vai fazer nessa página, né? Então, abrindo aquela conta, né? Essa conta aqui desse número aqui, o que a gente fica, né? Quando a gente abre essa expressão da distância, ela é exatamente essa expressão. E aí a gente fica com um polinômio x, que é essa soma dos quadrados, que é constante para todo PI. A gente fica com esse PI, que é a soma de PI quadrados, PIJ quadrados, isso aqui é um número real, os PI são números reais, isso não é uma variável, né? Isso aqui é uma constante. E a gente fica com essas combinações lineares de XJ, né? Então veja, por exemplo, que aqui não apareceu um termo, sei lá, x1 ao cubo, né? Desse lado, nesse momento. Quer dizer, tem vários termos que a gente contou ali naquela primeira estimativa, que a gente vai olhar aqui, eles não aparecem na conta. Então a gente vai subtrair eles da estimativa. Então isso vai diminuir a dimensão do espaço gerado, então vai dar uma cota melhor para n. Essa é a moral da história, né? E o ponto também é que esse polinômio x aqui aparece sempre igual em todos os PIs, né? Então essa conta toda aqui é feita para mostrar que em vez de precisar considerar todos aqueles d mais 4 escolhe 4 polinômios, a gente consegue um espaço bem menor, porque a gente reescreve esse x menos pi quadrado desse jeito aqui, desse jeito em vermelho. A mesma coisa, a gente faz essa coisa, então a gente está chamando de AI isso daqui menos a quadrado, só para englobar essa constante aqui, também junto, e a mesma coisa com b. Então a gente consegue reescrever o polinômio desse jeito, em função daquele polinômio x e do xi. E a gente abre a conta, e aí vê que os únicos polinômios que aparecem são esses daqui. Tá? Esse x, o x ao quadrado, o x, os xis, esse aqui dentro desse quadrado, e esses xis aqui. O resto são constantes, tá? Todo o resto são constantes. Então, por exemplo, essa soma de pi é uma constante real, né? Isso aqui é uma constante real, isso aqui é uma outra constante, etc. Isso aqui é uma outra constante, certo? Então, a gente achou muito menos polinômios que também geram os FIs, fazendo essa conta. Quer dizer, olhando o formato do polinômio menor, não simplesmente dizendo que o grau dele é tanto. Né? E aí, fazendo essa conta precisa, quer dizer, a gente viu, essa conta prova que esses FIs são gerados só pelos seguintes polinômios, pelo x quadrado, xj vezes x, né? Então, x quadrado, que aparece aqui, xj vezes x, aparece xj quadrado, x e xj e constantes. Então aparecem, tem vários polinômios aí que não aparecem. Então a gente consegue reduzir o número deles, aquela estimativa de d mais 4 escolhe 4, para esse número bem menor, que em particular é quadrático agora em D, como a gente queria. Então se você for ver, por exemplo, que esse polinômio aparece igual todas as vezes, então é uma vez só. Então é um polinômio só. Aqui você tem D polinômios, né? Porque você tem xj vezes x, com j variando de 1 a d, e etc. Né? Aqui, obviamente, a parte que vai pesar mais é esse x e xj, né? Que aparecem quando você abre esse quadrado aqui, por exemplo. Vai aparecer x e j para todo par, né? Então daí que vem esse d escolhe 2. Mas não tem nada independente de d ao cubo, por exemplo. O seu número realmente fica quadrático.
Mas se você faz essa conta, dá aquele número que eu tinha prometido no começo, tá? Que, como eu disse, o que é bom pra gente é que ele é basicamente d quadrado sobre 2 de novo, tá? Então é uma cota que é acentuativamente igual à cota inferior, a construção. Então beleza. Como eu disse, dá para provar uma coisa um pouco melhor se você enfim, se você olha esses polinômios aqui, dá para provar que eles são num espaço um pouco menor e tal. Mas não importa, o que importa, eu mostrei isso mais para ilustrar essa técnica, né? Quer dizer, como os polinômios aparecem mais ou menos naturalmente, generalizando aquela prova de álgebra linear do caso de uma distância, né? E é claro que esse problema pode ser perguntado em dimensão maior, e aí... Aqui eu coloquei errado. E aí sabem se essas cotas, essas são as melhores cotas no geral, se você permite no máximo S distâncias, quer dizer, você quer um conjunto em RD, que quando você mede todas as distâncias possíveis, você tem no máximo S, onde S é um certo constante fixado. Sabem se essas cotas, bom, essa cota inferior aqui é igual a que a gente tinha antes, e enfim, a cota superior vem de técnicas parecidas com essa, um pouco mais refinadas. Tá bom? Então esse primeiro exemplo aí foi para ilustrar esse uso assim, um pouco surpreendente de polinômios e de espaços de polinômios, né? Generalizando provas simples de álgebra linear, né? Provas de vetores de álgebra linear, né? Considerando o espaço dos polinômios. Em geometria combinatória, que é um lugar que talvez surpreenda que apareça. Agora, então, tudo bem. Então, beleza. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar de algo... Quer dizer, essa primeira parte a gente usou polinômios, mas, de verdade, a gente usou mais propriedades do espaço vetorial dos polinômios. É só que, simplesmente o fato que os polinômios formam um espaço vetorial, basicamente, né? E que as distâncias podem ser dadas por polinômios, né? Agora, na segunda parte, eu vou usar um teorema que realmente usa mais, digamos assim, a álgebra dos polinômios, quer dizer, propriedades sobre raízes de polinômios, que é o tal do Nussell-Ansatz combinatório. Eu vou começar enunciando ele desse jeito, explicando mais ou menos do que se trata, e a gente depois tenta entender o que isso significa. Esse é um teorema devido a Alon, nesse formato geral, e essa versão que eu estou enunciando é uma generalização devido a esse lá, sonho, que é um pouco mais recente. Mas vamos lá, o que importa é a seguinte coisa. Quer dizer, talvez seja útil a gente começar a pensar na seguinte coisa. Esse teorema vai generalizar de um jeito combinatório aquela propriedade simples de que se você tem um corpo infinito, digamos, sei lá, números reais, números complexos, se um polinômio tem um número suficientemente grande de raízes, assim, quer dizer, maior do que o grau, né? Mas, por exemplo, se você tiver um número infinito de raízes, ou maior do que o grau, digamos só, ele tem que ser polinômio nulo, né? Isso é um fato de álgebra, né? Bem básico, né? Que vale em qualquer corpo infinito, né? Esse teorema que a gente vai ver aqui dá para ser visto como uma generalização desse fato. E ele é a seguinte coisa, né? Então você fixa um corpo F, pode ser infinito ou finito, você não faz qualquer corpo. A gente vai ver meio que aplicações das duas coisas. E F é um polinômio nesse corpo, em N variáveis, tá bom? Essa aqui é simplesmente notação para o anel de polinômios, né? Em N variáveis sobre F, né? Então, se você não está muito acostumado com corpos, pode pensar que F são os números reais ou os complexos, tanto faz. Aí, você olha para a forma desse polinômio, imagina, um polinômio é simplesmente uma soma de um monte de monômios, né? Quer dizer, produtos de potências xn e coeficientes na frente, né? Coeficientes do corpo na frente, né? Se você por acaso achar nesse polinômio um certo monômio dessa forma aqui, x1 elevado a alfa 1, até xn elevado a alfa n, os alfas obviamente são inteiros não negativos, né? Alguns podem ser zero, outros não, etc. Se você achar um deles ali no meio do seu polinômio, né? Quer dizer, que ele realmente aparece lá, quer dizer, o coeficiente dele é não nulo. Além disso, ele é maximal, no sentido de que não tem um outro monômio que é maior do que esse, que cada expoente é maior do que esse. Quer dizer, não tem x beta 1, x beta 2, x beta n na expansão de f, tal que beta 1 é maior que alfa 1, beta 2 é maior que alfa 2, etc. Não tem nenhum outro assim. Então, suponho que você tem um coeficiente assim, simplesmente é isso. A única hipótese é essa, parece um certo coeficiente assim,
com esse tamanho, com esses números, alfa 1 até alfa n. Então vale a seguinte coisa. Não importa quais subconjuntos do corpo você fixar, você pode fixar N subconjuntos do corpo, quer dizer, você pode pensar que você está fixando N valores permitidos para cada variável. Então, A1 são os valores permitidos para a primeira variável, A2 para a segunda, etc., N para a enésima. Se esses conjuntos, quer dizer, esses conjuntos de escolhas que você permite para a iésima variável, passar de alfa i, quer dizer, for pelo menos alfa i mais 1, alfa i é o expoente, né, aqui nesse produto. Então, você sabe que você consegue fazer uma escolha legítima, quer dizer, uma escolha de x dentro de cada um dos AIs, de modo que quando você avaliar f nesse ponto xi, isso vai ser diferente de zero, ou seja, você vai achar uma não raiz, né? Como eu disse, isso é uma generalização do fato de que se f se tem um corpo infinito, por exemplo, e f não é identicamente nulo, então você tem uma não raiz. Quer dizer, tem um ponto que não dá zero. Isso aqui é uma generalização combinatória disso, né? Quer dizer, agora você tem os tamanhos explícitos dos conjuntos, né? Então, isso talvez pareça um pouco misterioso à primeira vista, mas esse teorema é realmente muito útil em combinatória. Ele foi provado, essa forma dele, como eu falei, é a primeira de 99 e chovem aplicações deles em diversas áreas de combinatória, desde coloração de grafos até geometria combinatória. Eu vou mostrar um agora que é de combinatória aditiva, mais um lance uma série dos números, né? Porque isso vale para qualquer corpo, né? Então, em particular, se você começa a colocar um corpo, sei lá, com um corpo finito, né? Com elementos de potência de primo ou primo, aí começa a ser útil em coisas que envolvem teoria dos números também, que é o primeiro exemplo que eu vou dar. Enfim. Então vamos ver uma aplicação disso, né? Tentar ver uma aplicação disso. Então, como eu disse, a primeira aplicação é bem clássica, acho que é a primeira aplicação que a gente vê quando estuda isso, que inclusive não foi um teorema provado direto com isso. O resultado foi usado só para simplificar a prova desse teorema, que é o tal do teorema de Cauchy-Davenport, que é a seguinte coisa. Suponha que P é um primo, e A e B são dois subconjuntos não vazios de FP. FP você pode imaginar que são os inteiros módulo P, né? Quer dizer, as classes de congruência módulo P. Então, quando você soma, quando você considera todas as somas, isso aqui é o conjunto, esse aqui é o conjunto das somas, né? De A com B. Você tem essa cota inferior. Quer dizer, essa cota inferior parece um pouco misteriosa, mas você pode meio que ignorar. Esse P só está aqui porque, obviamente, isso aqui é um subconjunto de FP, que tem P elementos, então, obviamente, não dá para passar de P, né? Mas o conteúdo do teorema diz que se isso não passa de P, você realmente tem pelo menos esse número de elementos em A mais B. Certo? Então, isso é um teorema que pode parecer um pouco arbitrário, assim, à primeira vista, mas que é usado para provar muita coisa, ou é o ponto de partida para se provar muita coisa em teoria aditiva dos números e combinatória aditiva. E é um teorema clássico, né? Cauchy-Davenport, né? Um teorema relativamente antigo. Mas o que é legal é que a gente vai usar o noção de dados combinatória para dar uma prova bem curta desse negócio. Então, mais para ilustrar como se usa o noção de dados. Então, como eu falei, né? Quer dizer, a gente primeiro se livra dessa história desse P aqui, né? Quer dizer, se esse número aqui for pelo menos P mais 1, né, de modo que isso aqui passe de P, aí essa coisa está simplesmente dizendo que A mais B, que esse conjunto tem também pelo menos P, então, só que eles são um subconjunto de F de P, então está simplesmente dizendo que A mais B é igual a F de P, ou seja, está simplesmente dizendo que todo número de F de P se escreve como A mais B, né, isso é simplesmente um princípio da casa dos pombos, quer dizer, se isso acontece, o que acontece? Para cada elemento desse conjunto C que você fixar, do conjunto de elementos que você fixar,
Simplesmente a contagem mostra que a intersecção dos dois conjuntos é não vazia, né? Porque a soma dos elementos ali, pelo menos, dos dois elementos é pelo menos P mais 1, né? E os dois são subconjuntos de FP, que tem também P. Então, o princípio da casa dos pomos diz que tem um cara que está nos dois, né? Então, tem um elemento que está nos dois, tem um Azinho aqui que está nos dois, né? Então, C menos A é igual a B. Então, quer dizer, tem um elemento C menos Azinho aqui e um elemento Bzinho aqui que são iguais. Então, você acha uma solução para isso. Não importa, isso aqui é só uma observação assim, bem simples, só para lidar com esse caso em que o tamanho dos dois é grande. O que importa mais realmente é a segunda parte. Quer dizer, em particular, essa primeira parte não usou nada não serializado, sem nada de álgebra, usou simplesmente uma contagem óbvia. Mas a parte mais relevante é essa, né? Quer dizer, suponha que a soma dos dois é pequena, né? É menor que P menos 1, de modo que aí realmente esse P some, quer dizer, o mínimo fica isso, então a gente tem que provar essa desigualdade, né? Tem que provar que esse conjunto aqui, quer dizer, o conjunto das somas A mais B, de novo, só para o conjunto das somas A mais B tem tamanho, pelo menos, a soma dos dois menos 1. Tá, então é isso que a gente vai provar, né? Então temos que provar. O teorema se reduz a provar isso, né? Nesse caso, no máximo pelo menos A mais B menos 1. E a gente faz isso por contradição, né? Supõe que não é verdade. Supõe que esse conjunto tem tamanho no máximo isso, em particular se menor do que P, nesse intervalo que a gente está considerando. E aí agora a gente tem que achar um polinômio, né? Para tentar aplicá-lo nos serializados, né? O ponto aqui é que o nosso polinômio, quer dizer, a gente vai usar o fato de que esse número aqui é pequeno para achar um polinômio de grau relativamente pequeno em relação a P, que zero em muitos lugares e fazer uma contradição. Então vamos entender, né? Então o que acontece é a seguinte coisa. Então a gente pode supor isso, né? Que A mais B é no máximo esse número. Aí isso aqui é só uma coisa técnica, quer dizer, a gente poderia supor que é igual, mas enfim, a gente está só dizendo aqui que C, considerando C um número que está aqui, um conjunto que contém A mais B, que tem exatamente esse tamanho, tá? Então, a gente está dizendo o seguinte, se não for exatamente isso, você preenche com elementos arbitrários esse conjunto aqui, até você atingir esse tamanho exato. Só para a prova ficar mais concreta. Isso não faz diferença, mas só para a prova ficar mais concreta. E agora considera o seguinte polinômio. O polinômio G, agora em duas variáveis só, que é esse polinômio aqui, né? Quer dizer, a gente, para contradizer nos serializados, né, já que a gente está esperando alguns por contradição, a gente gostaria... Os serializados concluem que a gente tem uma não raiz, né? Então seria bom a gente achar um polinômio que a gente sabe que tem muitas raízes, né, nos nossos conjuntos, né? Se a gente fosse contradizer nos serializados. E é isso que a gente vai fazer, né? Então a gente vai considerar esse polinômio aí, G de xy, que ele basicamente pega x mais y menos c e multiplica para todo c nesse conjunto Czinho, nesse conjunto Czão, né? Isso é um polinômio. E esse polinômio está em FP, tá? Os coeficientes são inteiros módulo P. O que acontece? Então, aqui está esse polinômio de novo, né? Então, vamos olhar para esse polinômio do ponto de vista dos serializados, ver o que acontece. Então, a primeira coisa que a gente precisa, a gente precisa achar aquele termo não nulo, né? Como que era? Se a gente achar um termo não nulo da forma x1, alfa 1, x2, alfa 1, no caso é x, xy, né? X alfa, y beta maximal, a gente sabe que dá para que dados conjuntos A e B de tamanho maior ou igual a alfa mais 1, maior ou igual a beta mais 1, tem uma não raiz xy, tal que x está em A e y está em B. Isso não são usados nesse caso. Então então vamos olhar para esse polinômio. Esse polinômio aqui, claramente ele tem grau. Quer dizer, a gente viu que o tamanho de C, né, a gente construiu de modo que isso aqui tivesse tamanho A mais B menos 2, né? Então esse é o grau de G, né? Se você sair multiplicando, abrir esse polinômio, esse é o grau. Pela construção também, é verdade que ele zera em todos os pontos do produto cartesiano A e B, né? Porque foi assim que a gente conseguiu, né? C contém todas as somas A mais B, né? Então não importa qual valor de A que você colocar para X e qual valor de B você colocar para Y, vai ter um C ali que vai dar igual, isso é um produto, então isso vai zerar. Então G de AB é igual a zero para todo A nesse conjunto. Só que, por outro lado,
se você olhar o coeficiente, quer dizer, esse é um polinômio muito explícito, né? Quer dizer, ele é tipo um binômio de, assim, o C muda, né? A parte do C muda, mas se a gente quer olhar um coeficiente que não tenha nenhuma constante, quer dizer, ele vai ser, se a gente quer olhar o coeficiente, por exemplo, esse coeficiente aqui, né, de x elevado a mais 1, a menos 1, y a b menos 1, o grau de g é exatamente a soma desses dois números, né? Então, obviamente, o coeficiente disso vai ser exatamente o coeficiente desse monômio nesse polinômio aqui, né? Elevado a... Por quê? Né? Porque na hora de abrir esse polinômio aqui, a gente nunca pode escolher esse c, né, em cada termo. Porque senão a gente vai perder um grau em x ou em y, não vai obter esse número, né? Então, esse coeficiente é um coeficiente, obviamente, maximal, né, de grau máximo no polinômio, é um monômio de grau máximo no polinômio. E o coeficiente dele dá para calcular explicitamente, é o mesmo coeficiente que isso, que aí, para o binômio de Newton, é simplesmente esse número aqui. A mais b menos 2 escolhe a menos 1, né, por causa do binômio de Newton. Só que esse número aqui, lembra, a mais b menos 2 era menor do que p, né? Essa era a hipótese, né? Quer dizer, esse era o caso não trivial, o outro caso era trivial, né? Aqui, o ponto é que era exatamente que esse número aqui era menor do que p. Então, esse coeficiente binomial não contém fatores iguais a p é primo, né? Não dá para ele conter um fator p, né? Porque ele é um fatorial de uma coisa menor do que p, dividido por outras coisas, enfim, menores ainda. Então, então ele não tem nenhum fator p, e p é primo. Então, essa coisa aqui não é zero, módulo p, né? Então o coeficiente desse monômio aqui, nesse polinômio, não é zero, né? Porque a gente está nos inteiros módulo p. E isso contradiz nos Stalinsates, né? Porque nos Stalinsates, o fato desse coeficiente não ser zero, para todo conjunto de tamanho isso mais 1 e isso mais 1 que a gente escolhesse, deveria ter uma não raiz desse polinômio dentro desses conjuntos. Dentro desses conjuntos, né? Mas não tem, né? A e B, isso contradiz exatamente o fato de G de A e B ser zero para todo mundo no produto, para todo mundo no produto cartesiano. Tá bom? Isso contradiz os Stalinsates. Então, essa é uma aplicação, assim, muito simples, quer dizer, do teorema, né? Quer dizer, muito direta, né? Não precisa inventar muito polinômio. Mas é só para ilustrar, assim, quer dizer, é natural achar, se a gente quer contradizer nos Stalinsates, a gente faz esse tipo de coisa e tal. Beleza, agora então vamos para a última parte rapidamente, que agora, então eu dei um exemplo de geometria combinatória, dei um exemplo agora meio teoria dos números, teoria dos números, então só para quem não está familiarizado, só para o teorema que a gente provou foi esse. E agora a gente vai então para a terceira parte, que eu vou falar um pouco de teoria dos grafos, nesses últimos minutinhos aí, que é teoria, na verdade eu vou falar de grafos orientados, e de como usar meio que nos Stalinsates para provar algumas coisas. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu não vou introduzir muita coisa de grafo, porque eu vou precisar de bem pouca, na verdade. Eu só vou falar realmente o que eu for precisar. Então, primeiro eu vou começar definindo um torneio, tá? Então, um torneio é simplesmente um grafo completo, que você pode imaginar que são vértices, são um certo número de vértices, aqui no exemplo 4, e para cada par deles, você tem uma aresta, né, que é essa reta ligando entre eles, e você tem uma flecha que aponta em exatamente uma das direções. Esse é um certo torneio de 4 vértices, né? Por que chama torneio, né? Porque isso simula a situação de você ter 4 jogadores jogando jogos entre si, né? Cada um joga contra todos os outros e a flecha aponta para o ganhador, né? Esse é o nome, assim. Essa é a razão histórica do nome, tá? Então, a gente vai estar preocupado com esse tipo de grafo nessa parte, tá? Então, esse é um exemplo, esse é um torneio em 4 vértices, obviamente tem muitos outros, né? Qualquer orientação que você der das arestas, né? Vai ser um outro torneio. Normalmente é um certo abuso de notação, mas normalmente a gente chama de T4 qualquer torneio assim, então isso aí é um T4. Obviamente, se você mudar a orientação, o torneio vai ser diferente, mas a gente simplesmente chama de T4. E no geral, TN, se você tiver N vértices, né? Então acho que é um objeto bem simples, né? E é um objeto estudado já há muito tempo. Então, uma propriedade bem básica que esses objetos têm, que bem básica e bem clássica, né, de 34, esse teorema, tirei daí, é a seguinte coisa, né? Por algum motivo,
Quer dizer, um caminho hamiltoniano, também é uma coisa familiar, também bem clássica em teoria dos grafos, é simplesmente um caminho que passa por todos os vértices. Só que aqui as arestas têm orientações, então a gente está interessado em caminhos que seguem a orientação das flechas, né? Então, a gente gostaria de procurar esse tipo de coisa em caminhos, em torneios, tipo essa coisa, esse caminho verde. A gente gostaria de começar em um certo vértice e ir seguindo a orientação das arestas, de algum jeito, e no final ter usado todos os vértices, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Isso é um caminho hamiltoniano num torneio, tá bom? Veja, por exemplo, a gente não podia ir daqui para cá, né? Porque perdão, a gente não podia vir. A gente não podia vir daqui para cá, porque essa orientação é reversa à orientação da aresta, né? Então esse caminho verde é um caminho hamiltoniano. Aí esse tem esse teorema bem clássico de 1934, de Redey, húngaro, que diz que todo torneio possui um caminho hamiltoniano. Quer dizer, não importa como você embaralhar, trocar essas flechas arbitrariamente aí, para tentar evitar uma configuração dessa, a verdade é que você sempre vai ter um torneio assim. E na verdade ele provou mais, ele provou que o número de torneios assim em qualquer torneio, número de caminhos assim em qualquer torneio é um número ímpar, mas isso não importa muito pra gente hoje, certo? Então isso é um resultado bem clássico, e ele foi generalizado de muitas maneiras. Isso é uma área bem estudada assim, sobre grafos de torneios, mas o ponto aqui, em particular, ele foi generalizado por seguinte coisa. Isso aqui era uma conjectura, na verdade, dos anos 70, e que é bem curioso. Todo torneio, Rave e Thomasé aprovaram que todo torneio possui não só um caminho hamiltoniano, né? Que é esse caminho verde, né, do exemplo. Mas ele possui um caminho que passa por todos os vértices, que é um caminho de componente 3, independente do jeito que você orientar as arestas do caminho. Então, se você quiser um caminho assim, por exemplo, esse caminho azul, né? Esse caminho azul é um caminho assim, duas arestas para frente e uma que volta, né? Também todo torneio tem, quer dizer, com poucas exceções, a partir de n igual a 8, tem um caminho assim. Aqui, no caso, no nosso torneio, as 3 cópias são no mesmo torneio, a cópia desse caminho azul está aqui, por exemplo. Né? Você veja que tem duas arestas, uma aresta que vai, outra que vai, e um no sentido contrário. E um outro jeito possível de orientar um caminho hamiltoniano seria esse, né? Esse aqui é o tal do caminho antidirecionado, que vai alternando em direção das arestas. Também tem aqui nesse torneio, né? Vai, volta e volta. Então, esse teorema de 2000, do Rave e Thomasé, é uma generalização, assim, brava, né, do TDI. Quer dizer, você pega um caminho com N arestas, com N vértices, orienta arbitrariamente. Quer dizer, o TDI era só para caminhos orientados certinho, né? Quer dizer, todo mundo indo, né? Aqui, essa generalização é qual que você orienta arbitrariamente, e qualquer torneio, com aquele número de vértices, vai ter esse caminho em algum lugar, né? E, bom, como eu disse, tem umas poucas exceções, se N é muito pequeno, mas para N já a partir de 8 vale para todos os caminhos. Mas tudo bem, mas isso era mais para dar uma introdução histórica nesse tipo de coisa. Porque depois, além dessas perguntas de existência ou não de caminhos em torneios, um outro tipo de pergunta que se fez bastante nesse meio tempo foi o número de caminhos. Por exemplo, o número de caminhos hamiltonianos desse tipo aqui que um torneio pode ter. Por exemplo, a gente sabe que esse número é pelo menos 1. E o Redey provou, inclusive, que ele é ímpar. Mas qual o máximo pode ter? Qual o número típico que um torneio tem, etc. Essa é uma outra pergunta bem estudada também. E não só para esse tipo de caminho, mas para também caminhos com qualquer orientação. Então, para isso, a gente vai definir, para poder anunciar um resultado sobre isso, a gente vai definir o número, esse número aqui, né? Sustenido de dtn, a quantidade de cópias de d é um certo grafo orientado em tn. Então, por exemplo, de novo, o nosso T4 é aquele grafo de antes. Esse número aqui dá 4, e essas setinhas azuis estão meio que representando as 4 cópias desse negócio aqui. Então, por exemplo,
Por exemplo, isso aqui está querendo dizer que isso é uma cópia, né, desse grafo dentro desse torneio. Ou essa setinha aqui está querendo dizer que isso daqui é uma cópia, e etc. Tá? E se você for ver, tem quatro delas, tudo bem? E você pode se perguntar, né, a princípio para qualquer de grafo, quantas cópias tem num dado torneio, né? E se tem alguma, né? A gente. Oi? Acho que eu caí, gente. Acho que minha apresentação caiu. Deixa eu cair de novo. Caiu. Lucas, Oi. essas cópias que você citou, elas não precisam, pelo que eu vi, né, não precisam ser disjuntas, né, nem Não. vértices, nem arestas, né? Não precisa de junção, conta tudo. Deixa eu voltar. Tentar voltar, como é que foi isso? Não, é o número total de cópias. Em todos os resultados que eu falei, tipo, do número de caminhos hamiltonianos também, tudo conta sem ligar para a intersecção integral. É só o número total, é o número das cópias. Tá bom? Então, por exemplo, esse grafo aí voltou, né? Esse grafo aí tem 4 cópias. Esse T4 aí tem 4 cópias dessa cerejinha aí, desse caminho. Né? Então tá, então isso é só para ilustrar a definição desse DTN. E aí, aqui o que a gente vai estar interessado é em mostrar uma prova de um resultado, uma prova bem curta de um resultado desse ano, de 2 autores, que ele diz a seguinte coisa, meio surpreendente, na verdade, mas para esse processo de definição. Quer dizer, quando você dado um grafo orientado, tipo esse grafo aqui, tá? Um grafo orientado é uma coisa assim, é um gráfico que tem orientações, ou você pode imaginar que o seu gráfico de um torneio. Você define D barra como sendo o grafo reverso de D, né? Quer dizer, o gráfico tem o mesmo conjunto de vértices, só que você troca o lado de cada setinha, né, digamos. Então, aí está uma ilustração de D e D barra. É claro que tem grafos que meio que não mudam quando você faz essa operação, né? Por exemplo, o grafo orientado, né? Um caminho orientado, assim, né? Se você tem um grafo assim, que é um caminho orientado, e você inverte a orientação de todo mundo, obviamente, bom, esses grafos são diferentes entre si, né? Assim, ao pé da letra, mas eles são isomórficos, no sentido de que tem uma função, né? Que leva, se você levar esse vértice nesse, etc., eles são o mesmo grafo, né? Eles são essencialmente o mesmo grafo, simplesmente trocando o nome dos vértices, né? Tem grafos assim. E esses grafos são ditos autorreversos, tá? Mas enfim, o resultado esse ano, que eu vou falar desse ano, e rascunhar a prova rapidamente, ou dar uma ideia, pelo menos, de como se prova isso, usando polinômios, é a seguinte coisa. Eles provam a seguinte coisa. Você pode pegar qualquer caminho. Se você pegar um caminho e orientar arbitrariamente, então você pega um caminho e orientar arbitrariamente, digamos assim. E você considera, quer dizer, pelo teorema lá que a gente viu do Ravet, a gente sabe que todo torneio, pelo menos todo torneio grande, tem esse cara, né? E você considera o caminho reverso dele, quer dizer, o caminho P, nesse caso, seria uma coisa. Você volta para cá, vem para cá, vai, né? Também, pelo mesmo teorema lá de antes, do Ravet, a gente sabe que se o gráfico de frente é grande, ele vai conter P barra também. Esse teorema deles, do Sahil e da Hannah, que foi uma aluna dele, mostram que não só tem as duas coisas existem, como já sabia, mas a quantidade de cópias de um e de outro é exatamente igual em qualquer torneio. Quer dizer, você pode pegar um torneio gigantesco, com qualquer número de vértices, orientar arbitrariamente. Quer dizer, você pode pegar um torneio gigante, orientar as arestas arbitrariamente. Se você contar o número de vezes que essa coisa aparece e que essa coisa aqui aparece, vai ser exatamente a mesma. Isso vale para qualquer caminho, orientado de qualquer jeito.
Isso é um resultado bastante legal, bem interessante. Isso é uma coisa, claro, é óbvio se P for auto-reverso, né? Porque aí P barra vai ser a mesma coisa que P. Mas, no geral, isso é uma coisa, talvez até um pouco, não digo surpreendente, mas assim, curiosa, né? Então, uma ilustração desse fato é dada aqui nessa figura. Então, de novo, T4 é aquele nosso torneio de sempre. Então, esse é nosso P. Se esse é nosso P, veja que P barra é esse daqui, né? Só colocar as orientações. E se você contar, de novo, está esquematizado daquele jeito, você vai ver que, de fato, tem 4 cópias de cada um desses grafos nesse torneio. E aí o teorema do Elsa-Hills e da Hanna provam que isso não é uma coincidência desse caminho e desse torneio. Isso vale para qualquer caminho, que você orientado arbitrariamente, e qualquer torneio. E não só para caminhos, mas também ciclos. Luca, desculpe interromper, mas deixa eu só ver se eu entendi direito. Sim. Você está querendo contar tanto a quantidade de caminhos que aparece dentro do torneio e os caminhos reversos dele. Isso. Por que você não poderia simplesmente pegar justamente o caminho que vai ao contrário? Sabe, o mesmo caminho de vértice, só que começando do último vértice e indo pro primeiro. Por que isso não é o que você procura? Não sei se eu entendi direito. Não, é porque, por exemplo, porque isso não dá o caminho reverso. Por exemplo, você tem esse caminho aqui, né? Esse caminho aqui, ele é o caminho que tem um vértice grau de entrada 2 e duas folhas, né? Tá falando, por que se você contar daqui para cá e daqui para cá, isso não daria o reverso? Não, isso não é o reverso. O reverso é esse grafo, entendeu? Entendi, tá certo. O reverso não é percorrer o caminho contrário, é trocar a orientação de todas as tarefas. Em alguns grafos, é o que eu falei, em alguns grafos isso dá o mesmo grafo original. Aí de fato, o problema é trivial. Quer dizer, se você vai contar, por exemplo, para um grafo assim, aí é verdade. Quer dizer, você toma o reverso dele é esse que é isomorfo, é o original, né? Então realmente é trivial, né? Nesse caso, o enunciado, ele não diz nada, né? Mas, enfim, a maioria dos caminhos não é assim, a maioria dos grafos não são assim, enfim, ciclos. Então esse teorema significa alguma coisa. Aliás, não só significa alguma coisa, como assim, a prova original deles, eles têm um artigo no qual esse é o resultado principal, e o artigo deles, total, acho que tem 24 páginas, e esse é meio que o resultado único, então eles levam pelo menos umas 15 páginas, assim, para provar isso, com uma indução meio complicada, mas provam. Por exemplo, só uma observação. Colucci, essa apresentação está no archive ou está publicado mesmo? Não entendi. Está no archive essa publicação que você está falando? Esse paper dele já está no archive. Acho que está no archive? Eles subiram para o archive dia 3 de janeiro desse ano. Tá. Acho que não foi aceito ainda. Ainda não foi aceito? Tá. Eu imagino, eu não sei, eu não vi ainda. Pode ser que só se apresentou recentemente. Mas enfim, só procurar o nome desse cara no archive que sai, por exemplo. Enfim, mas é um artigo longo, eles provam usando uma indução complicada. Só uma observação, assim, no caso desse grafo especificamente, isso é equivalente a dizer que a soma do quadrado dos graus de entrada de um torneio é igual a soma do quadrado dos graus de saída, que já é um fato meio curioso. Mas enfim, no geral é uma coisa complicada. Mas eles provam usando um certo trabalho, né? E o nosso objetivo vai ser usar polinômios para provar isso em talvez 2 páginas no máximo. Rapidinho, Lucas, desculpa. Eu fiquei curioso de que se inverter o torneio, você vai ter a inversão do caminho, né? Eles usam alguma ideia Isso, eu acho que eles usam inclusive essa linguagem, quer dizer, exatamente, quer dizer, então, isso é equivalente a dizer a seguinte coisa, né? O número de cópias de P em T é igual ao número de cópias, acho que eles usam esse negócio, de P no torneio, no reverso do torneio. Isso é a mesma coisa, né? Quer dizer, em vez de inverter o caminho, você pode inverter o torneio, dá na mesma, e contar. Acho que é meio claro que as duas coisas são equivalentes. Na nossa prova, nem sei qual formulação que vai aparecer, assim, de tão a mesma coisa que as duas coisas são. que acho que a gente vai usar essa daqui, na verdade. Mas, enfim, mas é claro que dizer isso que eu estou dizendo é a mesma coisa que em vez de inverter o caminho, você inverte o torneio e conta as cópias do mesmo caminho no torneio invertido. Enfim, acho que é isso que você estava dizendo, se eu entendi. Alguma coisa dessa linha? Sim.
Quer dizer, tanto faz inverter o caminho ou o torneio, né? Certo. Então é isso. Então a gente vai mostrar uma prova assim, brutalmente mais curta, usando polinômios desse negócio. Então tá. Então, assim, como eu não tô com muito tempo, eu vou esquematizar bem mais ou menos rapidamente como que a gente tenta fazer isso. E o esquema, bom, não surpreendentemente, a gente vai ter que achar um polinômio em algum lugar, né? E o que a gente vai fazer é... Bom, então supõe que P é um caminho dado, com uma orientação dada, e T é um torneio dado. A primeira observação simples, que eu não vou gastar tempo justificando, mas acreditem, é que basta provar se o caminho que a gente está considerando... Se o caminho que a gente está considerando e o torneio que a gente está contando o caminho dentro tem o mesmo número de vértices. Quer dizer, por exemplo, aqui não é o caso, né? Que a gente está contando um caminho com 3 vértices e esse torneio tem 4, né? Mas é muito fácil mostrar que se você fizer a conta só para torneios, se você provar que isso vale só para caminhos com o mesmo número de vértices do torneio, também vale para torneios maiores. Simplesmente o argumento de média, você vai contando dentro do torneio. Não importa, tá? Então acreditem nisso. Então a gente pode supor que o caminho que a gente está contando, então, aqui nesse exemplo concreto, o caminho que a gente vai querer contar é esse P aqui, tá? Que é esse caminho aí da esquerda. E a gente vai tentar contar o número de cópias dele nesse torneio ali, no nosso torneio que sempre, da direita, tá bom? Então tem algumas coisas para dizer, quer dizer, vai ser uma coisa... O que é contar o número de cópias? Primeira coisa, né? Nesse caso, né? O que seria um jeito cego de tentar achar uma cópia desse caminho no torneio, né? É simplesmente falar o seguinte, bom, nessa configuração, né, que o número de cópias, o número de vértices do caminho do torneio são iguais, é simplesmente falar o seguinte, bom, mapeia cada vértice do seu caminho e um dado vértice do torneio, de todos os jeitos que você puder, sei lá, por exemplo, desse jeito. E aí você olha se as arestas, se o que era uma aresta na direção certa no caminho, continua sendo uma aresta na direção certa no torneio. E você faz isso para todos os possíveis mapeamentos, e dá um jeito de somar 0 sempre que não for, e dá um jeito de somar 1 sempre que for. Se você conseguir fazer essa conta de algum jeito, você conseguiu contar o número de cópias, né, do caminho no torneio. E se você conseguir fazer isso com polinômio, melhor ainda. Porque aí a gente tem algum jeito de tentar, enfim, atacar usando técnicas de polinômio, né? E o ponto é que a gente consegue, tá? Então, deixa eu mostrar assim rapidamente. Acho que não liguem muito para os detalhes técnicos da coisa, é mais para a gente entender a ideia. Então, esse aqui é um exemplo. Quer dizer, então, esse mapeamento, é claro, é uma permutação, né, dos vértices. Então, acho que eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, essa permutação verde, né? Essa permutação verde aqui é a permutação que manda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4. Então, por exemplo, 1, 2 era uma aresta aqui, né, do caminho, né? Então a gente vai olhar, a gente vai tentar botar, a gente vai botar 1 no 2 no torneio, e esse 1 no 2 do torneio, e esse 2 no 3 do torneio. A gente vai olhar, 1, 2, é uma aresta que aponta de 1 para 2. Ela aponta no sentido certo aqui? Aponta, ela aponta de 2 para 3 no torneio. Então, beleza. Então, por essa aresta, isso tem chance de ser uma cópia do caminho no torneio. Aí tem que ver se o 2, 4 também é uma aresta. Onde que o 2 foi? O 2 foi no 3, o 4 foi no 4. Então, 3, 4. Então, tem que olhar 3, 4. Ele está na direção certa em relação ao que estava no caminho? Tá. Então, beleza. Então continua tendo alguma chance. E assim por diante. Então, a gente olha a última e vê que também dá certo. Então, beleza. Então, essa permutação π deu origem a uma cópia do torneio. Então, essa permutação π é boa pra gente, tá bom? Por outro lado, tem certas permutações, claro, que não são, né? Por exemplo, a permutação π2, que é essa permutação bagunçada aí, de roxo. Por exemplo, 1, 2 é mapeado pela permutação roxa em 3, 1. Bom, sim, então, mas a gente tinha uma aresta que apontava de 1 para 2. Então aqui a gente gostaria de ter uma aresta que aponta de 3 para 1. Ah, mas não dá. A aresta nesse torneio vermelho é ao contrário. Então isso não dá uma cópia. Nem precisa olhar o resto da permutação. Essa permutação não funciona. Então a gente ignora essa permutação. Então a gente quer dar um jeito de obter o valor 0 com essa permutação de algum jeito. E aí... certo. Isso para um torneio fixo, tudo bem? Isso supondo que o torneio está fixo. Agora, o que a gente quer, no final dos contos, é provar que isso vale para todo o torneio, né?
que o número de o número de orientações de P e P barra é igual para todo o torneio. Então a gente quer um teorema sobre todo o torneio. Então a gente vai precisar de ter um jeito polinomial de mapear os torneios em aplicações polinomiais. E o jeito que a gente faz isso é colocando essas variáveis x e j. Por exemplo, a variável x12, nesse torneio, ela vale -1, porque ela aponta ao contrário da ordem natural. Ela aponta do maior para o menor, aponta do 2 para 1. Então essa variável x12 vale -1. Por outro lado, a variável x23 nesse torneio vale 1, porque ela respeita a ordem, ela vai de 2 para 3. E etc. Então se define, nesse caso, 6 variáveis, né? x12, x3, x4, x23, x24, x34. E cada escolha de mais ou menos um para essas variáveis corresponde exatamente a um torneio e vice-versa. Tá? Então esse é um jeito de mapear variáveis em torneios. E o que a gente vai ver é que decidir se esse número, vai ver, ou pelo menos eu vou indicar como se decidir se isso daqui vale um dado torneio, né, que é o que a gente quer provar que vale, corresponde a provar que que uma dada escolha dessas variáveis é uma raiz de um polinômio dessas variáveis. É isso que a gente vai provar. E aí é que aparece o método polinomial, né? Aí é que aparece um polinômio, né, na história. E, bom, acho que eu não vou entrar nos detalhes pelo tempo, mas, como eu falei, né, tem esse lance de checar em cada aresta o que acontece. Então, é natural, se alguma aresta aqui já for mapeada numa aresta aqui no sentido contrário, já ferrou. Então, é natural que vai aparecer um certo produto, né, nas arestas de alguma coisa que dá zero se a orientação foi trocada. Isso está codificado aí, tá, de um jeito meio críptico, mas acredito que isso codifica esse lance. Então a gente tem que fazer esse produto, né, para cada aresta e depois somar em todas as permutações. Então isso vai dar um certo polinômio. Agora, isso é um polinômio para esse caminho P. Depois o que a gente tem que fazer é achar achar o polinômio correspondente para P barra também e comparar as duas coisas. Acho que não vai dar tempo de entrar nos detalhes, mas enfim, eu vou chegar a gente vai chegar num certo polinômio explícito, ou relativamente explícito, depende do que você chama de explícito, mas enfim, um polinômio assim, fixo das variáveis x e j. E aí, a gente vai querer, e é um polinômio muito interessante, porque a gente vai usar ele tanto para provar esse teorema deles, quer dizer, o teorema deles, para o teorema deles, a gente vai ter que provar que esse polinômio, independente de quem você colocar x e xj, mais ou menos 1, independente da escolha, quer dizer, independente do torneio, o polinômio vai ter que dar zero. Então vai ser um polinômio que vai ter que zerar em 2 elevado a número de variáveis escolhas. Então, o que a gente vai ter que provar, e que é uma coisa, o que a gente vai ter que provar é que esse polinômio, para o caso de caminhos, ele dá, na verdade, dá identicamente nulo. A gente vai ter que olhar cada coeficiente deles, eu não vou fazer essa conta agora, eu posso explicar outra hora para quem estiver interessado, é que esse polinômio de fato dá zero para qualquer coeficiente, mas então a gente vai ter que olhar cada coeficiente e provar de algum jeito. Ali no Cauchy Davenport, a gente olhou um coeficiente só e provou que ele era não nulo, para provar que aquele polinômio tinha uma não raiz. Aqui nesse momento, é o contrário, a gente quer provar que o polinômio é nulo, para provar exatamente que, independente da escolha desses caras aqui, ele vai ser uma raiz, então todo torneio vale, todo torneio funciona. E a grande coisa, obviamente eu vou falar muito por cima, é que para cada coeficiente daquele polinômio, desse polinômio meio feio que a gente achou, corresponde a certos subgrafos do grafo original que a gente tinha, que no caso eram caminhos. E esses subgrafos são muito controlados. Os subgrafos de caminhos também são caminhos, são união de caminhos. E a gente consegue mostrar meio manualmente que esses coeficientes são zero para toda escolha de subgrafo que você pegar. Então a gente consegue mostrar que aquele polinômio todo é zero e, portanto, para toda escolha de torneio, o número de cópias é igual. Tá? De um jeito assim quase que automático. O que é um pouco complicado, ou talvez não muito natural, é definir todos esses polinômios, as permutações, somas, produtos e tal. Mas depois que o arcabouço algébrico, digamos assim, tá definido, você entende quem é quem, é quase imediato ver
Precisa de um certo truquezinho de parear certas permutações e tal, mas é praticamente imediato, assim, realmente a gente escreveu, tudo bem que costumamos escrever as coisas de jeito um pouco sucinto, mas enfim, a gente escreveu, assim, em menos de 2 páginas tudo isso, e você vê que todos os coeficientes são 0. Tá? Então isso realmente prova assim, muito rapidamente, claro, de novo, dado o setup de polinômios do problema, que todo coeficiente daquele polinômio lá que conta a diferença dos dois, do número de cópias de P e P barra dá 0. Então ele dá 0 independente da escolha do torneio. Só que, beleza, então esse particular prova coisa deles. E o resultado de ciclos também prova, tem que olhar uma coisinha a mais, mas também é imediato. Mas mais do que isso, por causa dos teleexatos, meio que vale uma coisa ao contrário também. Se a gente achar algum coeficiente naquele polinômio, a gente consegue provar que... a gente consegue provar o contrário, a gente consegue provar que tem uma não raiz, ou seja, que tem um torneio que dá diferente a contagem de paper do gráfico reverso. Porque eles concluem o paper deles exatamente com essa pergunta. Quer dizer, para quais... A gente viu que para caminhos vale, que qualquer orientação, o número de cópias de P e P barra é o mesmo. E eles observam que para certos outros grafos, que não são caminhos, para grafos que têm graus maiores, isso não vale. Mas eles se perguntam para quais grafos que vale ou que não vale. E essa configuração polinomial, junto com nucializados, alguma coisa... Um caso bem particular de nucializados, já ajuda a provar vários casos dessa conjectura deles, achar várias famílias de grafo em que isso não vale. Quer dizer, a gente prova que vale para caminhos e para ciclos, de um jeito bem curto, e além disso prova que não vale. Praticamente responde quer dizer, não responde não, mas avança bastante na direção da conjectura deles. A conjectura deles é que basicamente os únicos grafos que isso vale, quer dizer que a contagem do grafo e do reverso em qualquer torneio é a mesma, são caminhos e ciclos. E, obviamente, grafos que são auto-reversos, né? Porque aí, obviamente, se você reverter, dá o mesmo grafo. Mas, tirando eles, isso, a conjectura deles é que não vale. É que sempre você acha um torneio em que a contagem dos dois grafos difere. Tá bom? Então, era isso. Eu queria dizer... Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Aqui é só para mostrar uma das proposições no sentido contrário que a gente tem, né? Quer dizer, um dos tipos de família de grafos que a gente sabe provar que a conjectura deles vale lá, que a contagem é diferente, né? Quer dizer, você pega um grafo orientado com tanto de propriedades e prova que vale a conclusão oposta lá do teorema dos caminhos, né? Quer dizer, que existe um torneio que a contagem é diferente. Aqui tem umas certas condições, dá para variar um pouco, tem certas generalizações. Mas o principal é que a prova dessas coisas todas passa por olhar aquele mesmo polinômio e achar, de algum jeito, pelo menos um coeficiente ali que não seja 0. Então, olhar o que significa aqueles coeficientes em termos dos subgrafos e achar algum coeficiente que não seja 0. Tá? Então, enfim, espero que esses exemplos aí tenham ilustrado um pouco, assim, a versatilidade e o alcance dessas técnicas de polinômios, mas daria para falar muito mais, claro, como sempre, né? Mas assim, espero que esses 3 exemplos aí tenham ajudado a ilustrar um pouquinho para que servem polinômios em combinatória, gente. Muito obrigado pela atenção e podem perguntar o que quiserem aí. Valeu. Muito obrigado, Lucas, pela palestra. Eu acho que todo mundo vai concordar que foram 3 exemplos muito bacanas, realmente. Você conseguiu mostrar as coisas por vários ângulos diferentes, eu achei muito legal. Perguntas aí, pessoal? Tem alguma referência? Então, se você taca no Google, assim, Polynomial Methods in Combinatorics, sai vários arquivos, assim, com várias referências. Livros mesmo, acho que tem poucos, porque o método em si é relativamente recente. Tem muito paper ainda saindo com aplicações desses métodos. Tem um livro do Larry Guff, se eu não me engano, que fala sobre algumas outras aplicações. Deixa eu ver se é esse mesmo nome do cara. É um livro que acho que saiu ano passado, ou ano retrasado, que é sobre métodos polinomiais. Vou até colocar aqui. De livro mesmo, publicado, ele é um dos poucos livros que eu conheço que trata desse assunto.
Agora, se você tacar na internet, sai bastante. Sai bastante assunto. Sobre nos telenzados, por exemplo, tem um artigo do Alon original, então o nome do autor é Alon, assim, se você procura Alon nos telenzados, sai o artigo original dele de 99, que é onde ele introduz esse formato, ou pelo menos a versão original desse formato dos telenzados, e dá vários exemplos de aplicações. Tem uma última referência que vai mais no sentido da primeira coisa que eu falei, é esse livro não publicado, mas excelente, que chama Linear Algebra Methods in Combinatorics. É um livro que não foi publicado, mas que é bem grande enfim, mostra milhares de aplicações eu vou colocar o link aqui, que é o link do próprio autor. Mostra várias coisas, mais naquele Qual foi o seu maior desafio em fazer esse trabalho? Porque todo mundo tem... Qual foi a parte que você travou? Porque falar a coisa pronta é uma coisa, né? Mas falar onde você travou, onde tem mais dificuldade... Então, é meio curioso, porque, na verdade, a gente começou a pensar nesses problemas de torneios e tal, né? Que é a parte mais, assim, autoral minha, do Tasso. A gente começou a pensar nisso porque a gente estava pensando em outros problemas, na verdade, de contagem de torneios e tal, de subtorneios, assim. E aí a gente se deparou com essa prova esse ano, quando saiu esse artigo do Archive, e eu olhei aquilo e aí eu não sei direito, eu tive um certo feeling, assim, de que a coisa era comprida demais para não ter como simplificar, tipo, sabe? uma lamparina de gênio, no caso, não, né? Parece uma lamparina... Não, sei lá, eu achei que devia ter algum jeito de simplificar, e eu tentei, sem sucesso, simplificar de muitos outros jeitos, assim, elementares, sei lá, simplificar a indução de um jeito direto, assim, sabe? Falar, não, tem que ter uma indução mais curta, mas acho que não dá, se você tenta por indução direto, você cai num negócio tipo que eles fizeram mesmo, aí não dá pra simplificar muito, enfim. E aí eu não sei, pra falar a verdade, eu sempre gostei muito desse lance de método polinomial e métodos algébricos. Eu lembro, você vivia na usa do IME fazendo esses negócios. E aí, aquele tipo de coisa que a gente faz combinatória tem que ter sempre, assim, no fundo da cabeça, assim, que, alguma hora vai que usa. E aí, nesse caso, calhou de encaixar bem, assim, para esse problema. Então, é aquela coisa, né, a gente vai aprendendo e colecionando ferramentas para isso, né, para usar em algum momento, normalmente é um momento que a gente não espera, né, então isso aconteceu nesse caso. Legal. Então, foi um aglomerado de coisas que você já tinha, que você, quando você viu isso no Archive, veio a ideia, né? Levou um tempo. Como eu falei, eu tentei simplificar de outros jeitos a prova. Sim. Porque, sei lá, às vezes é útil tentar simplificar, ou pelo menos explicar a prova com outras palavras, pelo menos para garantir que a gente entende bem, né, a prova, né? Uma prova que é meio complicada, que você não entende direito, né? Como funciona. Entendi. Aí foi o que aconteceu. Eu tentei, não consegui de algum outro jeito, assim, direto, né? Então, acabei caindo nesse lance de introduzir esses polinômios. Mas, enfim. Acontece. Foi um prazer revê-lo, viu? Sucesso aí. Abração. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, até mais. Temos mais perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Nada, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa por e-mail, alguma coisa, explicação, alguma dica de material, qualquer coisa, outras aplicações mais recentes, essa coisa, enfim, fica à vontade para me contatar por e-mail ou por aqui. Obrigado pela disponibilidade, Lucas. Tá, bem, sendo assim, então, vamos encerrar o seminário por hoje. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Achei que foi um seminário muito legal, acho que todo mundo vai concordar. Obrigado pela presença de todo mundo aí. E só lembrando para quem não viu, a gente acabou de mandar o formulário de certificados aí. E é isso. Semana que vem não teremos seminário, por causa da Semana da Pátria. Então, aí, em breve, nós retornamos com mais seminários e mais conteúdo matemático legal aí para vocês. Muito obrigado pela presença, pessoal. Obrigada pela palestra. Vou parar a gravação aqui.